A lua, companheira da morte, ensinou-me que a noite não é só feita por ela, mas por todas as estrelas. A lua, irmã do sol, ensinou-me que o sol é ele mesmo uma estrela. Eu, sobretudo, a ficção como estratégia para especular sobre o passado, sobre a história, no sentido em que ela me permite imaginar coisas que a própria história ou os próprios arquivos não documentam. Então, de alguma forma, criar ficções a partir da minha pesquisa histórica permite-me quase colmatar buracos ou fabular sobre coisas que foram ou apagadas ou queimadas ou destruídas ou que simplesmente não foram arquivadas. Então, essa fronteira entre história e ficção, diria que é muito também um trabalho de luto, quase, de mourning em inglês, para repensar como é que a história escreve e é escrita e como é que a história guarda e como é que a história projeta para o futuro. Quanto do meu sal não estará também em ti? Uma frase que encontro num livro da Biblioteca Municipal. Na verdade, quanto deste sal não estará realmente em mim, como se numa maldição? A maldição do sal de Castro Marim. A maldição do sal de Portugal. Eu tenho trabalhado essencialmente documentos históricos que reportam ou que narram coisas que hoje consideraríamos corporalidades trans, sobretudo em Portugal no período da Inquisição, do Tribunal de Santo Ofício e do Estado Novo Salazarista. Pelo menos são esses os meus interesses mais recentes. Em 1942 surge no Código Penal do Estado Novo um artigo que define como correcionais as penas de prisão, desterro, suspensão temporária de direitos políticos, de multa, repreensão para todos os que forem julgados pelo crime da homossexualidade. Mais à frente, outro artigo especifica as condições de residência fixa em regime de exílio interno, ou seja, dentro de Portugal. Em testemunho dado a Fernando Cascais, o juiz Bernardo Fischer Sá Nogueira asseverou que, para além de se estabelecerem prisões específicas e lugares de internamento psiquiátrico como o Conde Ferreira no Porto ou Miguel Bombarda em Lisboa, que todos os homossexuais, e entenda-se aqui o que hoje em dia designamos pessoas LGBT, eram encaminhados para residências fixas em lugares remotos da província, designadamente para Castro Marim. Eu tenho estado sobretudo no Forte de São Sebastião e no Castelo, sendo que tenho passeado muito por Castro Marim para aumentar um bocadinho o scope das minhas filmagens, até porque quanto mais eu procuro em Castro Marim, mais eu encontro. Então, ainda que eu queira dizer que passei muito tempo no Castelo e no Forte, a verdade é que eu passei muito tempo também fora dos lugares arqueológicos ou históricos. O Dom Sebastião, pela forma como desaparece, pela forma como desapareceu, associou-se sempre como o regresso, não é? O regressado, num dia de nevoeiro, há de aparecer, isso tudo. E o que é que acontece? A forma como ele morreu e o facto de Portugal, da coroa portuguesa, ter sido integrada no Império Espanhol, na coroa espanhola, levou a que se alimentassem aqueles sonhos nacionais. Um dia haveremos de restaurar a nossa independência, como aconteceu. Acho que há coisas engraçadas que eu descobri aqui em Castro Marim, como é o caso, como eu falo no filme, na verdade, de um moleiro que sonhava com Dom Sebastião e que foi julgado pela Inquisição Portuguesa e mandado para fora de Castro Marim. Ele era de Castro Marim. E isso é um fenómeno que contou-me o Pedro Pires, e depois eu fui pesquisar, que aconteceu por Portugal inteiro depois de Dom Sebastião desaparecer. Que é, os portugueses começaram a sonhar com o seu regresso e o Santo Ofício tornou isso uma heresia.
com ânsia se levantara e saíra de moinho a um campo e olhando para a lua viu que ela se escondia e que ficava a modo de uma estrela e que logo dela se formara a nuvem branca dentro da qual vira a Cristo Nosso Senhor crucificado e 4 homens a cavalo atrás, um dos quais era o rei Dom Sebastião. A minha residência está a correr bem, é curta para aquilo que eu me propus, há sempre coisas por fazer e acho que um trabalho que pega em fios históricos inacabados é em si mesmo um trabalho para sempre inacabado, porque se pode sempre confabular mais e confabular melhor, mas estou mesmo muito feliz por ter descoberto algumas coisas, por ter lido alguns documentos, por ter tido acesso a algumas histórias e espero que mais coisas aconteçam em Castro Marim. É isso. Pois é. Aterro em Castro Marim, terra de Salinas, na condição de degradada. Degradados eram aqueles condenados pelo Tribunal do Santo Ofício ao exílio, banidos pela morte, e esse exílio acontecia muitas das vezes em lugares de fronteira a precisar de ser populados, não só por motivos de manter os